Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você esteja acompanhando esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução de questões a respeito de exponenciais. A gente está pegando aí um bloquinho de questões de exponenciais que já caíram no Enem. E nós já começamos nas aulas anteriores. Hoje nós vamos continuar a partir da questão 2, tá ok? Então pega aí o seu material e vamos embora, vamos lá. Se você ainda não chegou a fazer a questão 2, dê uma pausazinha no seu vídeo, tá ok? Tente fazer a resolução das questões sozinhos, afinal, na hora da prova eu não vou estar lá para lhe ajudar. E logo em seguida você volta para o vídeo, tá bem? E continua a resolução. A questão 2 ela diz o seguinte: admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após o seu plantio, modelado pela função y de t é igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em ano e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função de y. Admita ainda que y0 ou y de 0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Vamos lá, vamos embora. Essa questão, pessoal, ela envolve um pouco do conhecimento sobre o gráfico de exponencial e as suas aplicações na fórmula. Eu costumo dizer que as questões de exponencial no Enem e de logaritmo, que são bem parecidas, ou vem para você analisar o gráfico, ou vem com uma fórmula para você aplicar as informações e desenvolver a questão. Nesse caso aí vieram as duas. Você teve a sua função, que é expressa por esse gráfico, onde diz que a planta ela já é iniciada com uma altura de 0,5 metro. E que o seu corte ele deve ser 7,5 metros após o plantio. Então o seu corte tem que ser mais ou menos aqui, ó, com 8 metros, 7,5 metros após, tá certo? E foram dadas duas coordenadas para você brincar. Essa primeira coordenada, esse primeiro ponto, onde você tem o valor de y 32 e o valor de t 6. Sempre que isso acontecer, pessoal, substitua na sua função. Sempre que isso acontecer, substitua na sua função. Porque aí você faz a substituição e vai conseguir, vai encontrar alguma coisa a partir disso. Como assim, Edilson? A minha função ela não é y de t igual a a elevado a t menos 1, onde a minha questão afirma que a é uma constante. E eu sempre digo a vocês o seguinte: quando aparecer uma constante, não se estresse, porque no desenvolvimento do cálculo ou ela vai aparecer ou ela vai sumir. Então você vai pegar esse ponto, essa coordenada que deu tanto o valor de y quanto o valor de t e fazer a sua substituição. Fazendo isso, você vai ter que 32, que é o valor de y, é igual a a elevado a 6 menos 1. E aí você fez a substituição das coordenadas, o valor de y e o valor de t. A partir daí é só desenvolver a equação exponencial. 32 é igual a elevado a 5. Tá de um lado como potência, passa para o outro como raiz. Isso aqui é básico. Ô professor, mas isso aqui não é uma raiz quadrada. O expoente é 5, não tem problema.
A raiz ela será de índice 5. A vai ser a raiz quinta de 32. E o que é a raiz quinta? É o número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele de novo dá 32. Qual é a forma mais fácil de você encontrar? Fatorando. Ou então você se pergunta qual é o número que é elevado a 5 dá 32. Esse número é 2. 2 elevado à quinta potência dá 32, tá? Se quiser fatorar, pode fatorar. Você descobriu o valor da constante. Você agora sabe o valor de A. Então agora você precisa substituir no decorrer da questão. Se a sua questão diz que ele quer saber o tempo da plantação, o tempo entre a plantação e o corte, eu quero saber o tempo quando a altura da muda for 7,5 metros após o plantio. Aí você começa, sim, e o plantio da muda ela vai estar com quanto? Ela vai estar com 0,5 metro. A muda é plantada ao 0,5 metro. Tá certo? 7,5 metros após, a muda vai estar com 8. 7,5 metros após, a muda vai estar aqui, ó, com 8. Então a pergunta é, na coordenada 8 para y, qual será o tempo? Tá certo? Então você vai fazer mais uma substituição. Eu vou fazer aqui embaixo. Eu acho que cabe. Então, se eu tenho que y em função do tempo é a elevado a t menos 1, quando o y for 8, o valor de a eu já descobri aqui em cima, é 2. Qual será o tempo? Tá ok? Mais uma equação exponencial. Ô professor, como é que eu resolvo equações exponenciais? Bases iguais para que você tenha expoentes iguais. Então 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, igual a 2 elevado a t menos 1. Corta-se as bases iguais, o que é que sobra? 1 está negativo, passa para lá positivo. 3 mais 1 é igual a t. Resumindo, o valor de t é 4. E aí você mata a sua questão na letra B. Tá certo? Verifique que é uma questão do Enem. Não é uma questão, oh meu Deus, é difícil, eu não consigo resolver de jeito nenhum. Consegue sim, é só ter calma. Tá certo? A maioria das questões de logaritmo, a maioria das questões de exponencial no Enem são trabalhosas, eu não vou dizer que são facinhas de resolver, são trabalhosas. Porém, é só você substituir os valores. Se não vier um gráfico para você analisar, mas vem um texto, vem as informações. Substitua e aplique as propriedades de potência, as propriedades dos expoentes. Você sabendo isso, você vai conseguir resolver bem, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão aqui é a questão 3, mas eu não vou resolver, porque por um errozinho meu de cálculo, né? Eu terminei colocando a questão 3 duas vezes, eu fiz ela na aula passada. Então, se alguém aí não conseguiu assistir, pega o vídeo da aula passada e assista a resolução da questão 3, tá? Não vou fazer ela de novo não. Tá aqui, ó, ela é duplicada. Ok? Vídeo da aula passada eu resolvi ela. Vamos aqui agora para a questão 4. Aqui. A questão 4 ela diz o seguinte: o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia
adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual. Eu repeti o que eu acabei de falar. Meu Deus, vamos embora. Considerando o P, a quantidade anual de produtos fabricados no ano T em funcionamento da fábrica, se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função do tempo T, com o T maior ou igual a 1? Pessoal, essa questão ela parece ser uma questão de juros compostos. Fala em crescimento de 50%. Mas para pegar uma questão de juros compostos, eu teria que ter a quantidade inicial, né, que seria o meu capital. Eu teria que ter a minha taxa de crescimento, que é o 50%. E eu precisaria de um tempo para aplicar. Porém, se eu for procurar essa relação com os juros compostos, eu vou ficar um pouquinho difícil de encontrar. Mas também é possível, tá? Eu vou buscar primeiro aquela questão que eu já resolvi com vocês, eu acho que umas 3 questões parecidas, que é o seguinte: uma bactéria em um meio duplica com o passar de 10 anos, triplica, quadruplica. Eu já resolvi essas questões com vocês. Onde a fórmula que eu utilizo é o seguinte: é a quantidade inicial que multiplica a taxa de crescimento elevado ao tempo. Tá? Eu vou fazer por esse caminho. Depois eu falo como eu faria por juros compostos. Eu fiz essa fórmula com vocês em umas 3 questões, eu acho. Então, eu pego a quantidade inicial e multiplico pela taxa de crescimento, duplicando, triplicando, quadruplicando, elevado ao tempo. Nessa minha questão, diz que a indústria fabrica inicialmente 8.000 unidades. E que essa taxa de crescimento não é duplicando, triplicando, quadruplicando, é aumentando 50%. Pessoal, quando eu dou um aumento de 50%, eu pego o meu valor e multiplico por 1,5. Se fosse um aumento de 30%, multiplicaria por 1,3. Se fosse um aumento de 38%, 1,38. Eu acho que em uma das aulas ao vivo eu trabalhei com vocês. Eu estou lembrando que discuti com o Gabriel essa partezinha de aumento percentual e desconto percentual elevada ao tempo. Só que esse tempo não é um tempo qualquer. É um tempo menos o primeiro ano de funcionamento da fábrica. Porque no primeiro ano de funcionamento não teve crescimento. Tá certo? Se não teve crescimento, então é o tempo menos o primeiro ano. E aí você pega a sua letra E como resposta. Tá certo? Essa é a resposta. Se você quiser associar isso aqui a juros compostos, sim, pessoal, e associando a juros compostos, eu tenho que o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. O capital, que é o valor inicial, seria aqui o meu 8.000. 1 mais a taxa, que é de 50% o crescimento. 50%, 0,50 ou 0,5. Elevado ao tempo. Lembrando que esse tempo você vai desconsiderar o primeiro ano. Porque o primeiro ano não houve crescimento. Chegando assim à mesma fórmula de 8.000, que multiplica 1,5, eu vou colocar entre parênteses, elevado a t menos 1, tá? Entre parênteses, porque aqui tá, mas não é obrigado a ficar entre parênteses. E aí você chega da mesma fórmula na sua 4ª questão. Tá certo, pessoal?
Então são duas maneiras de você chegar nesse resultado de maneira simples e objetiva. Agora a gente vai para a quinta questão. A quinta questão ela diz o seguinte: o Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço em anos é S de T igual a 1.800, que multiplica 1,03 elevado ao tempo. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será... Eu vou responder nesse espaço aqui curtinho. Vai ser suficiente. Tá certo? Essa questão ela é única e exclusivamente de substituição. Por quê? Porque se você tem que o salário é 1.800, que multiplica 1,03 elevado ao tempo, e a minha questão quer saber qual é o salário após 2 anos, basta que você substitua. S vai ser 1.800, que multiplica 1,03 elevado a 2, elevado ao quadrado. Tá ok? A dificuldade dessa questão é você fazer essa multiplicação. 1,03 vezes 1,03. Mas é aquele papo que eu já tive, né? Multiplica o número como se não existisse vírgula e depois coloca o total de casas decimais. Fazendo essa multiplicação, você vai ter 1.800 vezes 1,0609. E fazendo a multiplicação, 1.800 vezes 1,0609 vai dar 1.909,62. E aí você mata a letra E. Tá certo? Então, pessoal, verifique que as questões que a gente resolveu hoje não tem essa dificuldade. Essas questões do Enem que aparecem é simplesmente substituir e desenvolver. Vai dar mais trabalho as questões de exponencial. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, certo? De exponencial não, de logaritmo. Mas aí essas de exponencial é só você substituir e resolver. Aí eu vou fazer com vocês aqui um resuminho rápido, tá certo? Um resuminho rápido de exponencial, para a gente poder começar logaritmo. Só para eu começar logaritmo tranquilo, tá bem? Então, em exponencial, eu tenho que a função ela é do tipo f de x igual a elevado a x, tá bem? O expoente está em cima, onde você tem o valor de a maior que zero. Em funções exponenciais, a base é positiva, a gente não trabalha com base negativa, tá certo? E esse A, ele é diferente de 1, tá aqui, diferente. Esse A, ele é diferente de 1. Oxente, Edilson, por que A é diferente de 1? Porque se você pegar 1 elevado a qualquer coisa, vai dar 1. Aí vai virar uma função constante, tá certo? Então, com isso, você... Pronto, deu foco. Então, com isso, você tem o estilo da sua função exponencial. Quando você vai para a parte gráfica, deixa eu colocar aqui, fazer 2. Quando você vai para a parte gráfica, você tem uma curva que não toca em x, essa é a principal característica, uma curva que não toca em x, onde ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente, tá certo? Essa curva, ela sempre vai passar na coordenada y igual a 1. Por que ela sempre vai passar na coordenada y igual a 1? Porque se você fizer a elevado a zero, quando x for zero, qualquer coisa elevada a zero, o resultado é sempre 1. Qualquer coisa elevada a zero, o resultado é sempre 1. Tá certo? Aí você vai ter que fazer só algumas observações. Vamos lá. Se A é positivo, então a imagem é positiva.
Então, o gráfico de uma função exponencial vai estar sempre aqui, ó, no meu primeiro e segundo quadrante. Sempre aqui em cima, sempre na parte de cima do plano. Tá certo? Outra coisa, se a elevado a zero é igual a 1, sempre, foi aquilo que eu acabei de falar, sempre passa na coordenada 0 e 1. Tá ok? Quando é que eu identifico que a curva ela é crescente? Quando A é maior do que 1. 2, 3, 4, 5, 1,5, 2,9. Toda vez que o meu A for maior do que 1, a curva ela é crescente. Quando é que a curva é decrescente? Decrescente. Quando o meu A ele estiver entre 0 e 1. O A é positivo, tá certo? Mas ele pode ser entre 0 e 1, 0,5, 0,7, 1,5, tá certo? Então, quando o valor de A estiver entre 0 e 1, a curva é decrescente. Quando o valor de A for maior do que 1, a curva ela é crescente. Vamos lá. E quando eu estiver falando de equações exponenciais, qual é a principal coisa que você tem que lembrar? Bases iguais vão fazer com que os expoentes sejam iguais. Ou seja, papai, se vire para fazer com que as bases fiquem iguais, tá certo? E aqui vai te utilizar muito as regras de potência. Esse é um resuminho de exponencial. Se você lembra disso aqui direitinho, quando a gente cair em logaritmo, vai chegar um momento que a gente vai utilizar muito. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Beijo.